Boa noite a todos. Vamos então iniciar a nossa sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Valongo de 28 de julho de 2022. Começo por cumprimentar o colega da mesa, o Sr. Presidente da Câmara e, na sua pessoa, as senhoras e os senhores vereadores, colegas da Assembleia, funcionários da Câmara, Comunicação Social, munípices presentes e aqueles que nos seguem em casa através dos meios audiovisuais. A mesa tem a falta do primeiro secretário e eu pedia ao Grupo Municipal do PS se designava um elemento para compor a mesa. Olá, boa noite, Ana Almeida. Com a mesa composta, vamos então prosseguir e peço o favor, Pedro Fernandes, de fazer a chamada para verificação de quórum. Estou. Ana Almeida, Ana Leal, Anabela Souza, Armando Baltazar, Carla Marques, Cláudia Lima, Daniel Calgueiras, Daniel Feliz, Daniel Moreira, Esperança Teixeira, Fernando Ferreira, Fernando Barbosa, Hugo Padilha, João Palmeira, João Nunes, Joaquim Garcês, Jorge Silva, Luís Ribeiro, Madalena Oliveira, Maria Trindade Duval, Mário Rui Monteiro, Miguel Oliveira, Pedro Fernandes, Rogério Palhau, Rui Abreu, Sónia Souza, Sónia Coutinho, Tiago Dionísio. A Cláudia está substituída pelo Nuno Teixeira. Chama para o Nuno Teixeira, se não tem Nuno problema. Teixeira, Tá. Portanto, está tudo. Ok. Isto são substituições. Ok. Temos quórum, portanto vamos continuar ou vamos prosseguir a nossa sessão extraordinária. A ordem de trabalhos foi afixada em local próprio e enviada para todos os intervenientes ativos nesta reunião, pelo que dispenso a sua leitura. E passamos ao primeiro ponto, intervenção do público. E tenho uma pessoa inscrita, o Sr. José António, que nos vai falar de estacionamento na Rua de Santa Margarida e transportes STCP. Sr. José António, se não se importa, dirige-se ao micro para falar para que todos possamos ouvir. Estes são os tempos da ordem do dia, está bem? Pedro, vais fazer Boa noite a todos. a contagem do tempo? Desde já cumprimento aqui o Sr. Presidente da Câmara, José Manuel, e as demais pessoas que me vão ouvir. E é o seguinte, eu fiz questão de estar hoje aqui na vossa reunião pela seguinte razão. Portanto, na Rua Santa Margarida, que é o local onde é que eu vivo e resido, estão a multar as pessoas sem mais nem menos, assim à toa, como se diz o português. E eu vim a trazer aqui esta intervenção porque já moro lá há 48 anos e nunca passei por uma coisa destas. Isto é, não é uma rua normal, é uma rua de urbanização, uma rua de moradores.
e na qual eu fui multado 2 carros que eu possuo, um à minha entrada da minha porta e do meu portão e o outro no espaço logo a seguir à minha casa. Portanto, eu solicitava à nossa Câmara de Valongo que intercedesse por esse ato de a resolvermos ou tentarmos a resolver esse problema, que talvez seja pôr essa rua em sentido único, porque muitas das casas não têm condições para sequer guardar os seus carros e temos que ter os carros em algum ponto da nossa residência. Inclusive, um GNR até disse que se nós não tínhamos para pôr os carros, que puséssemos na Igreja Matriz ou no São Lázaro. Isto nos dias de hoje não se usa essa linguagem. Portanto, eu queria então dizer à Câmara que, se fosse possível, enverdar então por sentido único, que era uma maneira de a gente resolver os nossos problemas. Portanto, era sobre isto que eu queria falar. E também ter um bocado uma palavra digna com o comando da GNR, para ter um bocado de consciência, porque, afinal de contas, aquilo é uma urbanização, não é uma rua principal, não tem qualquer linha a limitar uma faixa de rodagem com a outra, não tem a largura que é normal uma via ter, porque já por isso é que se diz que é uma urbanização. E, portanto, é um problema que nós temos e não vamos agora ser multados muito à leia de qualquer um, ou de qualquer da nossa autoridade, neste caso da GNR, que por causa de resolver um problema vai influenciar os moradores todos. Portanto, era isso que eu queria propor. Sr. José António, muito obrigado. Eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente para ver se é possível, digamos, referenciar-se a este assunto. Eu posso falar, mas depois não grava. Ok. Já está, já está. Bem, boa noite a todos, Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, caros munícipes aqui presentes, Sr. José António. Eu escutei-o com a máxima atenção, fui informado, essa multa é uma multa da Guarda Nacional Republicana, não é da Câmara. O que eu posso fazer, porque também acho que estou a ser confrontado com isso, vou pedir a uma pessoa da Câmara Municipal que trata da área da fiscalização. Repito, não foi uma multa da nossa responsabilidade. Nós não, digamos assim, as câmaras municipais não controlam a Guarda Nacional Republicana, certo? Portanto, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pedir até aqui à minha vice-presidenta, da engenheira Ana Maria, para promover uma reunião com o comando lá. Não vamos discutir a questão da multa, porque, é como lhe digo, isso é o trabalho da Guarda Nacional Republicana, nós respeitamos as autoridades, precisamos delas. Vamos é ver o problema de fundo, para ver o que é que depende de nós, está a compreender? No que depende de nós naturalmente estamos disponíveis para encontrar uma solução, porque nós recebemos com regularidade quer multas da ação de fiscalização da Polícia de Segurança Pública, quer da Guarda Nacional Republicana. Não discutimos isso, porque são autoridades, aplicam a lei, não tenho dúvidas, não vamos... Agora, sempre que há possibilidade de a Câmara ajudar, porque às vezes a rua é estreita, ou como dizia o senhor, a rua não foi pensada para os tempos em que vivemos, e, portanto, isso aí já depende de nós. Portanto, vamos fazer isso, está bem? Depois até pedia, se o senhor pudesse deixar o seu contacto, está bem? É. E depois, e agora não digo amanhã, mas nos próximos dias, até de preferência amanhã, para ver se é possível, junto do comando da Guarda Nacional Republicana, ir ao local. Sim, tentar encontrar soluções. Sabe que é, à medida que os territórios crescem, à medida que as cidades crescem, não é só de quem vive, sabe? É também de quem recorre às cidades, de quem quer vir ao comércio. É muito difícil. Mesmo às vezes, vou-lhe dar um exemplo, não tem a ver concretamente, mas, por exemplo, onde existe o parqueamento limitado, a Irmesinde e Valongo, nós, se formos na mesma tarde, falarmos com os comerciantes, dizem-nos, eu preciso de espaço para as pessoas estacionarem.
Portanto, metam os parquímetros a funcionar. Mas se for no mesmo tarde falar com alguns cidadãos, dizem, nem ponham isso a pagar. Portanto, são interesses conflituantes. E é muito complicado. A nossa função é tomar decisões. E, portanto, por isso é que existem mecanismos de regulação. Nesse caso, que não é o seu caso. O seu caso é uma zona residencial, terá que ser encontrada uma solução. Às vezes é possível, outras vezes não é possível. De qualquer das formas, vamos fazer exatamente isto mesmo. Aqui a senhora vice-presidente vai amanhã mesmo falar com o comando, ver dentro da possibilidade deles. Se o senhor puder estar presente também era importante e ver o que é possível fazer, está bem? Sim, mas essa parte dos pormenores já não é aqui para a reunião. O que interessa agora é encontrar uma solução. Mas que fique claro, não foi nossa a multa e nós, eu não estou a dizer que vamos resolver o problema, vamos tentar resolver o problema, ok? Que é melhor assim, é mais sincero. Estamos conversados? E agradeço-lhe sempre que tiverem problemas concretos. A vossa ajuda é muito grande, porque o Conselho é muito grande. Temos quase 100 mil habitantes, 1.500 ruas ou 1.400, é muita rua, portanto, é uma malha muito grande. Portanto, tudo o que nos possam fazer chegar, nós pelo menos esta atitude e esta disponibilidade temos. Está bem? Nada, eu é que agradeço. Vamos passar ao ponto seguinte. Por ser uma sessão extraordinária, não existe período antes da ordem do dia e, portanto, passamos à ordem do dia. E na ordem do dia temos 2 pontos. O primeiro, proposta de designação de fiscal único, STCP, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto S.A. Está em discussão este ponto. Quem quiser usar da palavra, agradeço que se inscreva. Não havendo nenhum membro que queira usar da palavra, significa que estão perfeitamente esclarecidos e, sendo assim, eu coloco em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Aprovado por maioria, com 2 abstenções do Grupo Municipal da CDU e do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto seguinte, STCP, proposta de aprovação da alteração dos estatutos da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Está em discussão este ponto. Sr. Deputado Fernando, do Bloco de Esquerda, faça o favor de usar a palavra. Boa noite, cumprimento o Sr. Presidente e restante mesa, Sr. Presidente da Câmara e restantes vereadores, senhoras e senhores deputados, público e quem nos assiste. A alteração aqui proposta deriva da aplicação do Decreto-Lei número 151/2019, de 11 de outubro. Pelo efeito, a STCP, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, deixou de ser uma empresa integrante do setor empresarial do Estado e passou a ser uma empresa local, mas mantendo o seu capital social público. O documento em apreciação propõe a redução do capital social da STCP para 90 milhões de euros, deixando de ser um montante de 322 milhões de euros. A proposta de redução baseia-se nos resultados líquidos negativos acumulados. De facto, entre 2011 e 2015, os resultados líquidos somaram 228 milhões de euros. Nos últimos 3 anos, 2018 a 2020, os resultados líquidos negativos acumulados foram de 17 milhões de euros, sendo que mais de 14 milhões foram encargos financeiros. Mas é importante ter em conta as razões de tais números. A principal e mais decisiva foi o subfinanciamento do Estado ao serviço do transporte público da STCP, as indemnizações compensatórias, que nos tempos do governo PSD-CDS-PP tiveram uma redução brutal. Em 2010 tinham sido transferidos 20 milhões, em 2013 baixou para 16 milhões, em 2014 já só foram atribuídos 12 milhões de euros a título de indemnizações compensatórias, em 2015 foram transferidos apenas 4 milhões de euros. A desvalorização de gradação planeada da STCP, com vista à sua privatização, levou também à quebra de 24 milhões de passageiros,
passaram de 93 milhões em 2012 para 69 milhões em 2015. Um segundo ponto é a diminuição e a demora da entrega das transferências do Estado forçaram a STCP a um endividamento bancário com o consequente pagamento de juros, quase 20 mil euros por dia. O serviço da dívida chegou a representar mais de 150% do valor dos salários de quem presta este serviço. Para os enormes encargos financeiros da STCP, muito contribuiu também a desastrosa contratação dos instrumentos de gestão de riscos financeiros, os swaps, que apenas entre 2015 e 2018 forçaram a STCP a gastar mais de 17 milhões de euros. Portanto, um capital social no montante de 90 milhões de euros, limpando o passivo anterior, implica a redistribuição do número de ações pelos 6 municípios e Valongo continua a ser detentor com a participação de 5,40%. Mas os 90 milhões, e nestas circunstâncias para nós, parece-nos adequado. Portanto, quanto à redução dos 232 milhões de euros do capital social da STCP, pela parte do Bloco de Esquerda, nada a opor. Mas atenção, o que estamos a votar é a alteração dos estatutos da STCP e apenas em 2 artigos, o 4º e o 9º. Estas alterações estatutárias são absolutamente insuficientes, estão aquém do que consideramos necessário para as novas responsabilidades da STCP na mobilidade entre 6 municípios. Para uma empresa de transporte público de capitais exclusivamente públicos, julgamos inadmissível que o estatuto seja uma cópia de qualquer empresa privada e não haja uma marca pública, como a representação dos trabalhadores e dos utentes. Assim, a inexistência na sua estrutura orgânica de um espaço de representação, um Conselho Geral dos Utentes da STCP, razão e finalidade da sua existência. E os trabalhadores da STCP, através da sua Comissão de Trabalhadores, deviam também ter assento nos órgãos sociais da empresa, pertencentes a entidades públicas, como os municípios, como aponta a linha F do número 5 do artigo 54 da Constituição da República. Apesar do município de Valongo ser acionista minoritário, entendemos que o Executivo Municipal deveria ter-se debatido pela inclusão nos estatutos desta norma, aliás, norma prevista na Constituição da República, e não alinhar na unanimidade desta alteração cirúrgica aos estatutos da STCP. Por isso, o Bloco de Esquerda não votará favoravelmente à alteração estatutária agora proposta. Obrigado. Mais algum membro pretende fazer intervenção sobre este ponto? Não havendo mais intervenções, eu vou colocar em votação. Coloco em votação este ponto, proposta de aprovação de alteração aos estatutos da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Ok? Aprovado por maioria, com um voto contra da CDU e um voto e uma abstenção. Ok. E uma abstenção do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Sónia Sousa, faça o favor de usar a palavra para a sua declaração de voto. Muito boa noite. Há um problema de fundo com a STCP, para o qual alertamos desde o início. O processo de intermunicipalização não serve a empresa nem a região. O Governo põe-se de fora e os municípios não se entendem quanto ao seu financiamento, havendo uma crescente preponderância do município do Porto na quantidade de linhas operadas. Tendo esta realidade em conta, os restantes municípios não têm capacidade ou interesse em ter mais serviço, uma vez que isso implica mais despesa. A STCP vai cada vez mais tornar-se uma empresa da cidade do Porto e arredores próximos. Esta estratégia é um erro. Aliás, tem vindo ao de cima a necessidade da STCP, como nós sempre propusemos, assumir o papel de vanguarda no desenvolvimento da estratégia de mobilidade da área metropolitana, assumindo-se como operador interno.
A redução do capital social, apesar de ter relação com a diminuição da dívida, decorre do facto do Governo ter deixado de ter qualquer tipo de participação direta ou indireta. Outro elemento da redução fez por via da perda de património para a Administração Central, cedência de terrenos. Esta diminuição do capital social reduz a capacidade de investimento da empresa e é um sinal evidente de que os municípios não pretendem nem têm capacidade de reforçar esse investimento. Mais alguém quer fazer declaração de voto? Se não, para tomada de efeitos imediatos, coloco em votação a minuta das deliberações desta sessão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, renovo os votos de umas ótimas férias para todos e, com o desejo da continuação de uma boa noite, encerro esta sessão extraordinária.